Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas de livros para você ler no seu devocional. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Direto eu comento aqui com vocês algumas dicas sobre vida devocional, seja sobre vida de oração, sobre leitura bíblica e tudo mais. Se você deseja saber mais sobre o devocional, o que é esse momento, como eu posso desenvolver melhor o meu, eu vou deixar aqui na descrição os episódios que nós temos aqui no podcast sobre esse tema. E eu também recomendo que você dê uma olhada no nosso Instagram. A gente sempre tem conteúdo relacionado a esse assunto, a esse tema. Mas o que eu venho apresentar a vocês hoje são algumas dicas de livros, algumas recomendações de livros para você ler no seu devocional. São livros que eu vou falar, no decorrer de cada um que eu for apresentando aqui, mas são livros que falaram muito comigo, que me impactaram demais e que me trouxeram para mais perto de Deus. E assim, uma observação importante a ser feita. A leitura desses livros, ela não substitui a leitura bíblica, tá, galera? Então, por favor, priorizem a leitura bíblica no devocional de vocês. Eu não tenho tempo de ler um livro cristão e a Bíblia ao mesmo tempo. Ou no devocional, no mesmo dia. Enfim, priorize a Bíblia, tá? Então, aqui o que eu tô dando são meio que recursos extras, digamos assim, pra gente desenvolver a nossa fé e nos aproximarmos do Senhor. Mas a Bíblia, o primeiro livro, a primeira indicação de livro, acima de tudo, pra gente ter no nosso devocional, que vai nos guiar durante esse momento. Então, esses livros aqui, eles são só auxiliares, são só extras, digamos assim. A primeira recomendação que eu tenho pra dar pra vocês é de um livro chamado Hackeado. Ele é escrito pelo Luca Martini. Quem me segue há um tempo já sabe que eu sou apaixonada pela escrita dele. O Luca Martini, ele é um cara, assim, jovem, que tem uma escrita muito fácil de ser lida. E ele é apaixonado por Jesus. Ele, assim, é incrível a escrita dele. E a sabedoria mesmo. Os livros dele, eu digo que tem ficado cada vez melhores. E esse livro que ele lançou, em especial, o Hackeado, é o primeiro livro que ele publicou. Tanto que, na verdade, são pequenos textos de um blog extraído. Esse blog foi hackeado mesmo pela resistência islâmica. E, assim, ele conseguiu, por um milagre muito, muito incrível de ver também o testemunho que ele tem contando disso, de como que ele conseguiu recuperar esses textos. Que foi, assim, por Deus, porque se Deus não tivesse dado direção para ele, não teria conseguido resgatar esses textos. E ele conseguiu, graças a Deus, e esse texto se tornou um livro. Então, assim, é dividido em pequenos capítulos, mas eu digo pra você que meu coração foi impactado quando eu li esse livro pela primeira vez. Eu reli ele recentemente também, e meu coração foi mais uma vez impactado. Então, ele tem uma leitura simples, uma leitura fluida, mas que não deixa de penetrar no nosso coração. Então, assim, eu recomendo demais. O segundo livro que eu tenho pra recomendar pra vocês se chama De Todo o Coração, do Luciano Subirá. Foi o primeiro livro do autor que eu li na vida. Eu li ele em 2022, reli ele esse ano. E ele trouxe uma nova compreensão para mim do que é o amar ao Senhor. Do que é, de fato, viver uma vida amando a Deus de todo o coração. E, assim, eu digo para vocês que ele revolucionou a forma com que eu entendia o amor. Ele fala muito sobre uma passagem específica que me marcou, foi o capítulo 2, se eu não me engano, que se chama Escravo por Amor. E esse capítulo 3. Isso, é o capítulo 3. Se chama Escravo por Amor. E ele vai falar sobre o escravo da orelha furada. E como que a gente, da Nova Aliança, a gente é meio que realmente somos escravos da orelha furada. Nós decidimos servir ao Senhor, nós decidimos voluntariamente entregar toda a nossa vida a Ele. E o que isso significa, Então, assim, recomendo demais. E, gente, uma pausa pra dizer que se vocês escutarem barulho de, folheando as páginas, é porque vocês não veem, mas sempre que eu dou recomendação de livro, eu trago os livros aqui pra perto. E enquanto eu falo com vocês, eu leio, eu dou uma olhada no livro, pra eu realmente me lembrar do que eu li e conseguir transmitir pra vocês o máximo da minha experiência e uma pequena resenha, Mas, vamos lá, continuando. O terceiro livro que eu gostaria de trazer pra vocês, ele se chama Ego Transformado.
Foi escrito pelo Timothy Keller. E eu não diria nem livro, tá, gente? Ele é um livreto. Ele tem menos de 100... Tem 50 páginas, se não me engano, 50 páginas. E assim, ele vai falar sobre o ego. Sobre a condição natural do ego humano. Confesso que eu preciso reler ele, viu? Porque faz um tempinho já que eu li. E ele é pequeno, mas a escrita do Timothy é incrível. Eu gosto muito dos livros dele. Ele é um homem muito sábio. Foi um homem muito sábio, né? E Deus falou muito ao meu coração através desse livro. Preciso reler. Já vai pra lista. E o quarto livro que eu tenho pra recomendar pra vocês, ele se chama George Miller, Homem de Fé a quem Deus deu milhões. Mais uma vez, eu recomendando este livro. Se eu não me engano, eu recomendei nos episódios passados aí que eu falei sobre oração. Se você não escutou, vou deixar aqui na descrição também. Mas ele é escrito pelo Charles Parsons e é basicamente uma entrevista com o George Miller. George Miller foi um homem de fé, como diz aqui no próprio livro, em que ele criou um ministério, criou um orfanato, digamos assim, e ele não buscava o lucro. Ele simplesmente orava a Deus pelo seu sustento, pelo sustento daquele orfanato. E ele conta nesse livro os testemunhos de fé, de como que realmente, o que é o poder da oração e como que nós cristãos devemos desenvolver a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus. E de como que Deus ouve a oração do justo, de como que Deus ouve o clamor do seu filho. E, enfim, fica aqui a recomendação. Ele me encorajou demais, demais, demais. Foi um bálsamo na minha vida. E, como eu já disse anteriormente, foi um divisor de águas na minha vida de oração. Perdi a conta, gente. Quarto livro? Quinto? Acho que é quinto, né? O quinto livro que eu tenho pra indicar pra vocês se chama A Senda do Calvário, do Roy Hession. Esse é outro livro que eu indico demais aqui, mas talvez você nunca tenha ouvido falar, então coloquei ele aqui mais uma vez. Eu reli ele esse ano, li ele primeiramente em 2023, se eu não me engano, e reli agora. E ele é um livreto também, ele tem tipo 50 páginas. Ah, eu não falei, né? O do George Miller também, ele é bem pequenininho, tem 50 páginas. Esse é A Senda do Calvário também, então é muito bom pra quem tá começando, às vezes ainda não tá 100% acostumado com a leitura, né? Tá entrando no hábito, então esses livrinhos são maravilhosos pra gente começar. E Deus fala muito poderosamente através deles. E A Senda do Calvário não é diferente. Nesse livro, o autor, ele é muito, muito usado por Deus. E eu lembro que ele dilacerou meu coração no bom sentido. No sentido de me levar a me quebrantar diante de Deus, entender como eu sou falha, como que eu sou pecador e como que eu necessito da graça de Deus. Como que se não fosse pela obra de Cristo na cruz, eu não estaria onde eu estou. Que se não fosse pela obra de Cristo na cruz, se Cristo não fosse o nosso maior exemplo, nós estaríamos perdidos. E ele também nos encoraja, ele também nos exorta quanto à necessidade que nós temos de buscarmos a santificação diariamente, de buscarmos sermos como Jesus, andarmos como ele andou aqui nesse mundo. E por último, mas com certeza não menos importante, eu trago aqui pra vocês, não lembro se já recomendei ele aqui, mas ele se chama De Dentro pra Fora. Ele é escrito pelo Drummond Lacerda e pela Raquel Cabral, eles são um casal. E basicamente eles vão falar sobre... Gente, esse livro me marcou tanto, mas tanto. Eu li ele no início desse ano pela primeira vez. E ele me marcou muito, 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 muito. Vai falar sobre o Espírito Santo, sobre como a gente ouve a voz do Espírito Santo, como saber se é a voz do Espírito Santo ou não. Ele vai falar sobre o fruto do Espírito, e eu confesso pra vocês que essa foi a parte que mais falou ao meu coração, porque ele vai falar como que muitas vezes a gente passa pano, sabe? Digamos de forma bem cotidiana, né? Como a gente sempre fala, passar pano. Mas assim, a gente às vezes não percebe, ou se a gente percebe, a gente faz vista grossa sobre os pecados que a gente tem. Então às vezes a gente não ama o irmão, porque a gente acha que ele não merece nosso amor, sabe? Mas isso continua sendo um pecado. E às vezes a gente faz vista grossa quanto a isso. E isso não é legal, isso não tá de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Ele fala muito sobre a gente crescer em Deus, sobre a gente ganhar maturidade em Deus. Queria muito que vocês pudessem ver. Mas assim, ele tá muito marcado. Eu comecei o hábito de marcar as páginas do livro, sabe? De você colocar o post-it a partir desse livro, porque ele me marcou muito, mas muito mesmo. Foi muito enriquecedor na minha vida. E eu oro para que vocês também sejam através dessas leituras. Era isso que eu tinha para recomendar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu um desses livros ou quer ler, tá na sua lista, comenta aqui embaixo a sua experiência ou
Enfim, se você foi encorajado a pegar para ler um desses livros. Enfim, muito obrigada por ter me escutado até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio, na próxima semana. Até lá!